Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira, Professor André. Na sequência do estudo sobre as taxas de juros, parte 2, inicialmente vamos compreender duas taxas de juros fundamentais utilizadas nas operações do mercado financeiro, a taxa Selic e a taxa CDI, suas características, diferenças e aplicações. Na sequência, o foco será o estudo dos certificados de depósitos bancários, os CDBs, títulos de renda fixa, no caso específico desta aula, os classificados como pré-fixados. Veremos a sua contextualização, as principais características e formulações matemáticas, além de suas aplicações. É importante que você tenha acompanhado a aula inicial, parte 1, sobre este tema, a fim de ter uma melhor compreensão dos novos conteúdos. Se você não viu o vídeo anterior, sugiro que você acesse o link que aparece no canto superior da tela e você será redirecionado para aquela aula. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. De forma sucinta, pode-se definir que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil. É ela que define o custo do dinheiro. É a principal ferramenta que o Banco Central usa para controlar o volume de recursos financeiros e instrumento de controle da inflação. Já a taxa CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é um indexador de inúmeros investimentos e serve de referência para algumas aplicações financeiras. Estas taxas têm conceitos muito parecidos, com algumas diferenças importantes que você precisa compreender. Para entender com detalhes sobre essas duas taxas de juro, sugiro que você pause este vídeo e acesse os links na descrição intitulado Taxa Selic e posteriormente Taxa CDI. Você será redirecionado para dois vídeos explicativos produzidos pela Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, com todas as explicações em detalhes sobre estas importantes taxas de juros. Após acompanhar estes dois vídeos, você poderá retornar e dar continuidade ao tema principal abordado neste vídeo, sobre os CDBs pré-fixados. Títulos de renda fixa pré-fixados têm como a principal característica o fato dos rendimentos serem fixos desde o momento da aplicação até o resgate. Assim, o investidor já sabe efetivamente o quanto irá receber ao final da operação. Em sua grande maioria, são negociados por instituições financeiras. E entre os títulos mais conhecidos, podemos citar os certificados e recibos de depósitos bancários, CDB e LDB, debêntures e letras de câmbio. Nesta aula, o foco será direcionado aos CDBs pré-fixados. Outra característica importante é o fato dos rendimentos destes produtos serem pagos de forma periódica ao longo da aplicação ou somente no vencimento do título. Neste estudo, todas as explicações e formulações matemáticas terão como padrão o fato do rendimento ser pago no vencimento do título. Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB representa um título de crédito, ou seja, uma promessa de pagamento futuro de um determinado valor mais a rentabilidade estabelecida. São como empréstimos ao contrário. Ao invés de você pegar um empréstimo com o banco, é o banco que pega um empréstimo com você. Veja a dinâmica. Uma instituição financeira emite títulos que representam pequenos empréstimos. Investidores compram esses títulos com a promessa de pagamento no futuro. Então, a instituição emissora usa o dinheiro para suas atividades e, no vencimento do título, devolve o valor emprestado somado a uma taxa combinada na compra, no caso, os juros das operações. Os investimentos em CDBs são muito populares no Brasil e possuem a mesma garantia que a caderneta de poupança. Ela conta com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Para maiores detalhes sobre o funcionamento do FGC, acesse o link na descrição deste vídeo. É importante destacar que em operações de renda fixa, exceto em alguns casos específicos, sempre existirá a tributação de impostos sobre os rendimentos apurados na operação. Um dos impostos é chamado de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, calculado sobre os ganhos nominais, os juros,
caso o resgate dos recursos financeiros investidos nesses títulos seja realizado antes dos primeiros 30 dias do investimento. As alíquotas ou percentuais da taxa de cobrança do IOF irão diminuindo até que esta taxa seja zerada no 30º dia em relação à data de investimento do produto, conforme pode-se verificar na tabela regressiva. A fórmula para o cálculo do IOF será dado aplicando a alíquota ou percentual a ser cobrado sobre o rendimento vezes o lucro bruto da operação. No caso do imposto de renda, a tabela regressiva com as alíquotas de cobrança aplicadas sobre os ganhos nominais segue o seguinte modelo. Será cobrado 22,5% de imposto de renda sobre os ganhos nominais para títulos com resgate até 180 dias. 20% de imposto de renda sobre os ganhos nominais para títulos com resgate de 181 até 360 dias. Alíquota de 17,5% de imposto de renda sobre os ganhos nominais para títulos com resgate de 361 até 720 dias. E a alíquota mínima de 15% de imposto de renda sobre os ganhos nominais para títulos com resgate após 720 dias em relação à data de investimento. É fundamental que você saiba estas taxas e os respectivos prazos de tributação, especialmente os referentes à incidência do imposto de renda em produtos financeiros, visto que a rentabilidade líquida dos investimentos deverá sempre ser calculada após a dedução destes impostos. Como nomenclatura padrão, adotaremos a letra T maiúscula para representar a alíquota de imposto de renda. A simbologia adotada para as operações de títulos de renda fixa seguirá o seguinte padrão. PV representará o valor da aplicação, o capital inicial. FV representa o valor de resgate ou valor futuro, montante. FVL representará o valor líquido depois dos impostos. IB representará a taxa nominal bruta antes de impostos. IL representará a taxa líquida depois dos impostos. R representará a taxa real líquida quando for descontada a inflação. IR, o valor do imposto de renda. T maiúsculo como a alíquota do imposto de renda. Em relação às formulações matemáticas, a base será os cálculos das operações de juros compostos já conhecidas, com a inserção de novas nomenclaturas e fórmulas adicionais. Assim, pode-se adotar como padrão a seguinte denominação. Teremos uma fórmula para o cálculo do valor futuro bruto, uma fórmula para o cálculo do lucro bruto, uma fórmula para o cálculo do imposto de renda, uma fórmula para o cálculo do valor futuro líquido, fórmulas para o cálculo das taxas de rentabilidades líquidas das operações e uma fórmula adicional para o cálculo do valor futuro líquido sem a necessidade do conhecimento do valor futuro bruto. Na sequência, veremos dois exemplos práticos para a utilização destas fórmulas. Exemplo 1. Um investidor aplicou R$100 mil em um fundo de renda fixa pelo prazo de 18 dias corridos, resgatando a quantia bruta de R$100.600. Conforme a legislação vigente, sobre o valor do rendimento haverá incidência de Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, conforme tabela regressiva. Em seguida, sobre o saldo remanescente será cobrado o imposto de renda, a alíquota de 22,5%. Calcule o valor do resgate líquido desta aplicação financeira. Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema e temos um capital inicial PV aplicado de R$100 mil, um período de tempo de 18 dias corridos e um valor de resgate bruto de R$100.600. Além de uma alíquota de imposto de renda de 22,5%. Temos então que já podemos determinar que o valor do lucro bruto será a diferença entre o valor futuro menos o valor presente. Teremos nesta operação um lucro bruto igual a R$600. Conhecemos também que a alíquota de um imposto de renda é igual a 22,5%, expresso em valores unitários 0,225.
precisamos determinar a alíquota de IOF para um período de 18 dias. Conforme tabela regressiva, verificamos que para um prazo de 18 dias, a alíquota do imposto será igual a 40%. Temos assim que a alíquota do IOF será igual a 40% ou ainda igual a 0,4. Inicialmente, calculamos o valor retido no IOF, calculando da seguinte forma: aplicamos a alíquota sobre o lucro bruto. Assim, o valor do IOF retido será igual a 0,4 vezes o lucro bruto de R$ 600. Temos assim que o IOF retido nesta operação será igual a R$ 240. Posteriormente, iremos determinar o quanto foi retido de imposto de renda. Neste caso, o imposto de renda será calculado aplicando a alíquota de 22,5% sobre o lucro bruto menos o IOF, uma vez que o valor do IOF já foi retido. Assim, substituindo as informações contidas no problema, temos que o valor do imposto de renda será calculado através de 0,225 vezes 600 menos 240. Multiplicando 0,225 vezes 360, encontramos que o valor do imposto de renda retido nesta operação será igual a R$ 81. Por fim, para determinar o valor futuro líquido, basta tomarmos a diferença do valor futuro, menos o IOF retido na operação, menos o imposto de renda retido na operação. Assim, o valor futuro líquido será igual a R$ 100.600 menos R$ 240 de IOF menos R$ 81 de imposto de renda, retornando assim um valor futuro líquido desta operação igual a R$ 100.279. Exemplo 2. Um CDB prefixado é adquirido por R$ 10.000 para ser resgatado após 105 dias corridos da aplicação, quando receberá uma taxa de rendimento bruto de 12% ao ano. Neste mesmo período do investimento, a inflação acumulada medida pelo IPCA foi de 0,98%. Determine, na letra A, o valor do resgate bruto. Inicialmente, vamos identificar as informações contidas no problema. Temos um capital inicial PV investido de R$ 10.000, uma taxa de rendimento bruto de 12% ao ano e um período de tempo N de 105 dias. Neste caso, deveremos transformar o período de tempo de dias para anos, uma vez que a taxa de juros está expresso na unidade anual. Assim, dividimos 105 por 360 e temos o período de tempo correspondente em anos. Também conhecemos a informação da inflação acumulada no período, de 0,98%. Como se trata de um problema envolvendo um título de renda fixa, no caso um CDB prefixado, sobre o lucro da operação deverá ser incidido a alíquota de imposto de renda. Assim, conforme a tabela regressiva, para um prazo de 105 dias, a alíquota de imposto de renda será de 22,5%. Temos assim que a alíquota do imposto será igual a 22,5% ou ainda, em valores unitários, 0,225. O objetivo aqui é determinar o valor futuro bruto, utilizando a sua fórmula principal. Substituindo as informações contidas no problema nesta fórmula, nós temos a seguinte expressão: valor futuro é igual a 10.000, que multiplica 1,12 elevado em 105 sobre 360. Este cálculo pode ser realizado utilizando a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza de sua memória clicando em FCLX. Introduzimos a base da potência, 1.12, Enter, o expoente 105, Enter, 360, dividido, e clicamos em YX para realizar a operação da potência. Este valor que se encontra no visor, multiplicamos por 10.000. 10.000 vezes
Definimos duas casas decimais após a vírgula. Encontramos assim que o valor futuro bruto desta operação será igual a R$ 10.336,07. Você também poderá resolver esse cálculo utilizando diretamente os comandos da linha financeira da calculadora HP12C e vai obter o mesmo resultado. Letra B. Determine o valor do imposto de renda retido conforme tabela regressiva e o valor do resgate líquido da aplicação. Neste caso, queremos determinar o valor de IR, imposto de renda, e FVL, que representa o valor futuro líquido. Para o cálculo do imposto de renda, utilizaremos a seguinte fórmula. Imposto de renda será igual à alíquota vezes o lucro bruto, que é obtido a partir da diferença do valor futuro menos o valor presente. Substituindo os dados do problema na fórmula, temos que o imposto de renda será igual a 0,225 vezes o lucro bruto de R$ 336,07. Este cálculo pode ser realizado na calculadora financeira HP12C. Clicamos em FCLX para realizar a limpeza da memória. Introduzimos 336,07, Enter, 0,225 vezes. Assim, determinamos que o valor do imposto de renda retido nesta operação será igual a R$ 75,62. Posteriormente, vamos determinar o valor futuro líquido, fazendo a diferença do valor futuro menos o imposto de renda. Neste caso, o valor futuro líquido será igual ao valor bruto de R$ 10.336,07 menos o imposto de renda retido, equivalente a R$ 75,62. Neste caso, vamos obter como retorno o valor futuro líquido da operação de R$ 10.260,45. Letra C. Determine a taxa de rentabilidade líquida mensal e para o período total da aplicação. Neste caso, queremos determinar a taxa de rentabilidade líquida. Inicialmente, vamos determinar a taxa de rentabilidade líquida para o período total da aplicação, equivalente aos 105 dias. Neste caso, a fórmula para determinar a taxa de rentabilidade líquida será igual ao FVL dividido pelo PV menos 1 e posteriormente multiplicado por 100 para transformar em taxa percentual. Substituindo as informações contidas no problema, temos taxa de rentabilidade líquida será igual a 10.260,45 dividido por 10.000 menos 1 e posteriormente vezes 100. Este cálculo pode ser realizado utilizando a calculadora financeira HP12C. Clicamos em FCLX e introduzimos os valores. R$ 10.260,45, Enter, 10.000 dividido 1 menos, temos aqui a taxa unitária, multiplicamos por 100, 100 vezes para transformar em taxa percentual. Assim, encontramos que a taxa de rentabilidade líquida para o período de 105 dias será igual a aproximadamente 2,6045% ao período. Lembrando, este período representa o período de investimento de 105 dias. Para determinar a taxa equivalente mensal, utilizaremos a programação da calculadora HP12C para a conversão de taxas equivalentes em juros compostos. Com o valor da taxa para o período de 105 dias, armazenamos na tecla I, introduzimos o prazo de 105 dias, N, introduzimos a quantidade de prazo em dias, equivalente ao mês, 30 dias, para determinar a sua taxa equivalente mensal, 30, e clicamos em RS. Assim, determinamos que a taxa de rentabilidade líquida mensal para essa aplicação será de 0,73, 222,31% ao mês.
Assim, encontramos tanto a taxa de rentabilidade líquida para o período total da aplicação, quanto a sua taxa equivalente para um período de 30 dias. Por fim, na letra D, vamos determinar a taxa líquida real para o período da aplicação. Neste caso, a taxa de rentabilidade real é aquela em que descontamos os efeitos da inflação. Conforme visto no vídeo anterior, parte 1, a taxa de rentabilidade real é dada pela seguinte fórmula: 1 mais a taxa líquida, neste caso IL, dividido por 1 mais a taxa da inflação, menos 1 vezes 100. Lembrando que a taxa líquida e a taxa de inflação deverão ser expressos no formato unitário. Substituindo as informações que nós temos no problema, nós temos a seguinte expressão: taxa de rentabilidade líquida real será igual a 1 mais 0,026045 dividido por 1 mais 0,0098 menos 1 vezes 100. Utilizando a calculadora financeira HP12C, podemos realizar este cálculo. Inicialmente, clicamos em FCLX para realizar a limpeza da memória e introduzimos os valores. 1, Enter, 0,026045 mais. A parte do denominador, 1, Enter, 0,0098 mais. Realizamos a operação de divisão, dividido, subtraímos 1 menos, e multiplicamos por 100 para transformar em valor representativo em taxa, 100 vezes. Assim, para o problema, temos que a taxa de rentabilidade real será igual a 1,608734403% ao período. Lembrando que esse período é o período de investimento equivalente a 105 dias da operação. Assim, finalizamos o exercício respondendo todas as questões: letra A, valor futuro bruto; letra B, imposto de renda e valor futuro líquido; letra C, a taxa de rentabilidade líquida para o período e a equivalente para o mensal, 30 dias; e, por fim, a taxa de rentabilidade líquida real quando é descontado os efeitos da inflação. Concluímos assim o exercício do exemplo número 2. Finalizamos desta forma, em conjunto com o vídeo da parte 1, o estudo referente às taxas de juros. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos dos exemplos. Dúvidas ou sugestões? Deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.